no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 7 de agosto. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, nosso comentarista, doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, doutor. Bom dia, e finalmente eu me encontro com o Zé Guilherme em férias boas, hein, Zé? Muito boa. Então Muito tá boa. bom. E o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia para vocês. Destaques desta edição. Previdência. Câmara aprova texto base da reforma. Deputados começam a votar agora de manhã os destaques ao projeto. Atlas da Violência. 9 cidades do Vale com taxa de homicídios acima da média nacional. Meia volta, vou ver. Novo diretor do INPE diz que prioridade dos dados de desmatamento é de Bolsonaro. Vaza Jato. Procurador Deltan Dallagnol conspirou contra o ministro Gilmar Mendes. Mobilidade. Começam em São José as obras da ciclovia DCTA Embraer. Esporte. As medalhas do PAN e a rodada da Copa do Brasil. E uma entrevista com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Ele vem conversar com a gente sobre a gestão da cidade. A Ponte Estaiada, uma das obras vitrine do governo, já desponta no cenário. Será que fica pronta mesmo até o fim do ano? Pois é, isso e muito mais a gente vai conversar com o nosso prefeito. E lembrando que você pode participar ao vivo enviando sua mensagem aí pela linha do tempo do Facebook. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Os deputados aprovaram, em segundo turno na noite de ontem, o texto base da proposta de reforma da Previdência. O placar ficou em 370 votos a favor, 124 contra e uma abstenção. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, eram necessários ao menos 308 votos favoráveis. A sessão durou 5 horas e meia. O texto base aprovado é igual ao aprovado no primeiro turno em 10 de julho, quando 379 deputados votaram a favor e 131 contra. Porém, para concluir a votação em segundo turno e encaminhar o texto ao Senado, os deputados ainda precisam analisar os oito destaques apresentados por partidos, para tentar retirar pontos específicos da proposta. Por isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou o início da sessão para agora cedo, com início da ordem do dia às 11 horas. Em entrevista, Maia avaliou que não devem existir surpresas, ou seja, que os destaques devem ser rejeitados. Questionado sobre a queda de 9 votos a favor da reforma, na comparação com a votação em primeiro turno, Maia disse que há deputados fora de Brasília que atrasaram na volta do recesso. Ele afirmou ainda que decidiu deixar a análise dos destaques para a sessão desta quarta-feira, porque alguns deputados estavam cansados e também para não sobrecarregar os trabalhos de terça e atrasar a votação nesta quarta. Ele pretende concluir a votação em segundo turno até às 22 horas. Apesar de a reforma ter sido aprovada no primeiro turno
Com diferença de quase 250 votos, o governo precisou negociar com deputados a aprovação da reforma em segundo turno. A edição extra do Diário Oficial da União, publicada ontem, registrou o envio pelo Palácio do Planalto ao Congresso de um projeto de lei que destina cerca de 3 bilhões para vários ministérios. De acordo com o portal G1, desse total, 2 bilhões serão utilizados para o pagamento de emendas parlamentares. A publicação no Diário Oficial da União se deu horas antes do início da votação em segundo turno da reforma da Previdência. Em entrevista após a votação, Maia foi questionado sobre a liberação de emendas pelo governo e disse não achar que tenha sido fundamental. E aí, doutor Sebastião, passou bem? Passou bem, eu acho que a Câmara está realmente demonstrando, né, que... eu acho que a Câmara mudou, né? O pensamento dos deputados realmente mudou com relação à reforma da Previdência. Se você vê como é que foi há 2 anos atrás, como é que está sendo agora, né? Quer dizer, e mesmo o temido retorno às bases, né? Porque se temia que os deputados voltando às bases, por pressão do seu eleitorado, talvez mudassem de opinião e não mudaram, né? Eu diria que apesar do Bolsonaro, e graças ao Rodrigo Maia, a reforma está sendo aprovada. Isso é um passo muito importante para o país. A questão das verbas, quer dizer, as verbas hoje dos deputados são impositivas. Quer dizer, o governo até 31 de dezembro tem que liberar o dinheiro de qualquer jeito. Faltou time, podia ter feito isso antes para não dar essa impressão de que teve um toma lá da cá, né? Quer dizer, na prática acaba tendo, mas é um dinheiro também que vai beneficiar os estados que os deputados representam, né? São José mesmo recebe, o Vale do Paraíba recebe através do CURI, verbas para Santa Casa, provisão, um monte de lugar, que são essas verbas impositivas, essas verbas que o deputado tem direito a remanejar no orçamento para direcionar para suas bases, né? Pois é, e rumos opostos. Em um intervalo de meia hora, em eventos diferentes, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Ciências e Tecnologia, Marcos Pontes, deram declarações diferentes sobre a privatização dos Correios. O ministro esteve em uma audiência na Câmara e afirmou que não há nenhum procedimento de desestatização ou privatização da empresa pública. Já Bolsonaro, em um evento em São Paulo, disse que o governo vai privatizar os Correios. Bolsonaro já afirmou diversas vezes que pretende vender os Correios. Em abril, disse ter autorizado a realização de estudos para a privatização da empresa e, na semana passada, declarou que a venda estava no radar. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, questionou Marcos Pontes sobre as declarações contraditórias. O ministro voltou a reafirmar que não há processo de privatizar. Abre aspas. Não sei exatamente o que o Bolsonaro falou, mas estou transmitindo a informação dele de ontem. Eu gosto de fazer as coisas de uma forma muito criteriosa, disse o ministro. Ontem pode mudar muito rapidamente, Com né? certeza. Uma característica do Bolsonaro é falar o que pensa. A outra característica do Bolsonaro, que eu diria até que é positiva, para tentar consertar a primeira característica, é voltar atrás nas declarações dele. Isso também é muito importante. Mas o fato é que os Correios têm que ser privatizados mesmo. Infelizmente, existe por trás disso um problema que é todo lugar que movimenta muito dinheiro e muitas pessoas no governo, nos governos, acaba sendo um foco de corrupção, de empreguismo desenfreado. Então, é até meio ruim pensar dessa forma, então vamos privatizar, né? Porque não consegue administrar. Mas no fundo é isso. Vamos lembrar que começou lá. O mensalão começou, né, foi detectado ali a partir dos Correios. Exatamente. E outra coisa também é o seguinte, quem usa o serviço dos Correios, eu até costumo contar uma historinha, né, que é o seguinte, quando eu namorava a Quintino, lá nos anos 70 e tal, a gente se correspondia, porque ela morava no Rio, eu morava em São José dos Campos, morava em São Paulo. A gente se correspondia. Então, as cartas chegavam de São Paulo para o Rio de Janeiro em 24 horas. Quando o Correio percebeu
que em 24 horas ele tinha eficiência para fazer esse serviço, ele passou a cobrar a mais e criou um serviço na época chamada entrega rápida, tá certo? A mesma coisa aconteceu com os pacotes e tal. Ele começou a entregar os pacotes em 24 horas, ao invés de manter isso como um padrão de serviço, não. Ele passa a cobrar mais e cria o Sedex, certo? Aí quando ele percebeu que ele conseguia entregar o Sedex antes do meio-dia, ele criou mais um serviço chamado Sedex 10 e encareceu mais um pouquinho o serviço. Quer dizer, é uma mentalidade de estatal. Quer dizer, em vez de ele procurar fazer o melhor, quando ele tem eficiência, ele passa a penalizar o contribuinte. Quem usa correio hoje sabe que o correio está muito caro e realmente é um serviço que também já não é mais como era antigamente. E o importante é que tem que existir, né? Mudou um pouquinho o perfil, não são mais as cartas de amor Sim. que você enviava, mas existem as encomendas, né? Que virou uma verdadeira central de distribuição de encomendas do comércio eletrônico. E tem outra coisa, né, Zé Guilherme? Quer dizer, apesar dos números dizerem que 70% das pessoas têm acesso à internet, primeiro que tem 30% que não tem, né? Sim. E o correio realmente chega aonde às vezes a internet não consegue chegar ainda. E também tem o correio funciona em muitos lugares como banco. Né? Então é um serviço muito importante. Mas realmente, do jeito que está difícil. Não tem a menor dúvida. E agora só uma saudade de receber uma carta ou um cartão postal pelo correio. O Zé Guilherme não mandou nenhum. Não falei nada, foi o senhor que falou aí. Mensagens reveladas pelo The Intercept Brasil, em parceria com o El País, apontam que o procurador Deltan Dallagnol estimulou uma investigação contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. De acordo com a reportagem do El País, as mensagens foram trocadas em um grupo da Força Tarefa, onde os integrantes debateram apurar decisões do ministro e planejaram acionar investigadores na Suíça para reunir provas contra Gilmar. A intenção era obter informações que ligassem o ministro a Paulo Preto, suposto operador de propinas do PSDB, para pedir a suspeição e o impeachment de Mendes. Gilmar Mendes comentou a divulgação das novas mensagens, dizendo que elas revelam delinquência institucional e afirmou que está na hora de a Procuradoria tomar providências sobre o caso. E o governo terá prioridade em dados alarmantes do INPE. O militar da reserva, coronel aviador Darkton Policarpo Damião, escolhido pelo governo para dirigir interinamente o INPE, disse que o Instituto irá informar em primeira mão a presidência e os ministérios do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia as situações alarmantes sobre dados do desmatamento. Em sua gestão à frente do INPE, ele disse que a divulgação das informações sobre desmatamento seguirá normalmente, mas com a ressalva da prioridade ao governo em casos graves. Abre aspas para Policarpo. Quando a gente trata de desmatamento, clima e meio ambiente global, não é uma questão simplesmente nacional. Envolve o concerto das nações e a presidência. Porque são eles que vão ter que responder às pressões lá fora, disse Policarpo. Damião seguirá como diretor interino do INPE até que seja elaborada uma lista tríplice indicada por comitê de cientistas, de onde deverá sair o diretor definitivo do órgão. Segundo ele, a política de divulgação de dados do INPE não será alterada e que não há qualquer receio em relação à transparência dos dados. E ainda sobre desmatamento. Dados do sistema DETER, que é operado pelo INPE, revelam que os alertas de desmatamento dispararam em julho. O aumento registrado foi de 278%. Na avaliação de ambientalistas, há uma escalada na devastação da Amazônia. Junho de 2019 teve uma área com alerta de desmate 90,8% maior do que o mesmo mês em 2018.
O mesmo índice cresceu 34% na comparação entre os meses de maio deste ano e do ano passado. A principal função do DETER, ou DETER, é sinalizar áreas de devastação da floresta para órgãos de fiscalização ambiental como o IBAMA. Esse caso aí tá pegando mal essa história do Bolsonaro querer ver os dados antes e tal, né? Para não parecer, eu acho até que ele tem o direito de querer ver os dados antes, até porque, como foi dito na matéria, ele vai acabar tendo que responder pelas notícias boas ou ruins que aparecerem, né? Agora, o que o INPE deveria fazer, se é que já não faz isso, eu não tenho certeza, é marcar uma data, né? Todo dia tal do mês eu apresento os dados, né? Então, um dia antes, apresentariam para a presidência da República, para não parecer que há censura, né? Quer dizer, porque os dados têm que ser revelados. A gente já comentou aqui, eu acho natural que haja um aumento do desmatamento, porque o Bolsonaro claramente diz que acha que tem que explorar a Amazônia e tal. Então, as pessoas que estão lá no campo esperando um sinal verde, acham que tem no presidente esse sinal verde, né? Então, acho que é natural que aconteça esse aumento. Agora, tem que controlar, né? Porque senão daqui a pouco não tem mais Amazônia, né? Exatamente, exatamente. E após fechar a segunda-feira em baixa, a Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou a terça-feira com alta de 2,06% a 102.163,69 pontos. Foi o maior avanço diário em mais de 2 meses. O dólar fechou quase estável com uma leve queda de 0,03%, sendo cotado a R$ 3,95. Já o euro também fechou no vermelho, com queda de 0,52%, sendo vendido a R$ 4,43. Pois é, nós vamos para um rápido comercial e na volta temos a entrevista já em nossos estúdios aqui com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Lembrando que você pode participar enviando sua mensagem, sua pergunta, crítica e ou sugestão aí pela linha do seu Facebook. Volte com a gente, que nós queremos a sua participação. É rapidinho. E aqui dos altos da Cassiano Ricardo, a gente já pode ver que o céu está azul e esperamos que continue, mesmo com esse friozinho bacana que está acontecendo, né? Mas vamos saber como é que vai ficar o tempo com ela, Cristiane Nascimento. Muito bom dia, Cristiane. Bom dia, Glauco Turzi. O tempo nesta quarta-feira será influenciado por um sistema de alta pressão que atua sobre o oceano. O dia será com poucas nuvens ao longo de todo o período e ventos fracos a moderados. Não há previsão de chuva. As temperaturas estarão estáveis em relação ao dia de ontem, com máxima prevista de 27 graus na capital paulista, no Alto Tietê e na Serra da Mantiqueira, e de 26 graus no litoral norte e no Vale do Paraíba. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane. Obrigado a todo mundo aí do Tempo Vale. A Prefeitura de São José dos Campos iniciou ontem as obras para a construção da ciclovia entre o DCTA e a Embraer, passando pela Marginal da Dutra e Avenida dos Astronautas. A obra foi iniciada na rua Tânia Nogueira, via de acesso ao aeroporto de São José dos Campos, e seguirão no sentido da Avenida dos Astronautas. A ciclovia terá 6 quilômetros de extensão e deve ser concluída no primeiro trimestre de 2020. Atualmente, são 96 quilômetros de ciclovia. A pretensão é que em 2020 chegue a 157 quilômetros. E já conosco aqui, já em nossa bancada, a presença aqui do prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute. Seja muito bem-vindo, senhor prefeito de São José. E a gente começou com essa notícia aqui, lembrando que São José incentiva realmente o uso do transporte autossustentável, do transporte sustentável aí, e isso tem aumentado muito. É um modal que veio para ficar, não é, prefeito? Bom dia, Glauco. Bom dia, Zé Guilherme. Bom dia ao nosso oftalmologista das estrelas, doutor Sebastião. Um prazer estar aqui
com vocês. De fato, Glauco, nós temos investindo muito na micromobilidade, com as bicicletas compartilhadas, os patinetes. Assumimos com aproximadamente 78 quilômetros de ciclovia e devemos encerrar a gestão em 2020 com quase o dobro, com aproximadamente 150 quilômetros de ciclovia. Nesse momento nós já estamos com quase 100 quilômetros de ciclovias, então aumentamos bastante já o número de ciclovias na cidade. E o que é importante é a gente valorizar todos os modais. A gente tem que valorizar quem anda de ônibus, né, o transporte público, tem que valorizar quem anda de carro, tem que valorizar quem anda de bicicleta, quem anda a pé. Cada vez mais os deslocamentos têm sido feitos a pé, principalmente quando a gente cria centralidades urbanas, que é o objetivo do nosso plano diretor. Vamos continuar investindo e até 2020 entregar aproximadamente 150 quilômetros de ciclovia para São José. Prefeito, pegando um gancho aí na micromobilidade, e o programa de calçadas? Então, nós devemos agora, bem lembrado, Sebastião, nós já tivemos um grande programa na época do ex-prefeito Eduardo Cury, que é a Calçada Segura. Eu já me comprometi, inclusive com o Conselho dos Idosos e Conselho dos Deficientes, nós vamos fazer uma nova versão desse programa, ainda nesse semestre agora que está entrando este mês, para que a gente conscientize, né, o comerciante, eles mesmos farão a campanha incentivando, claro, fazendo uma notificação informal e depois a notificação formal. Nós temos uma lei boa, importante para manter as calçadas em ordem, é a lei da calçada segura, e a gente precisa retomar o trabalho de conscientizar essas pessoas. Então nós vamos fazer os idosos conscientizarem essas pessoas e também os deficientes. Nós vamos contratar esses idosos e deficientes para nos ajudarem nesse trabalho de conscientização. E o passo 2, aí dói no bolso, passa a ser a multa efetiva. Então, mas a questão da calçada, uma vez eu participei de um seminário, quando o Serra era prefeito, e o problema da calçada, no meu entender, é o seguinte, né? A calçada é um bem privado, porque o terreno, teoricamente, é do proprietário do imóvel e ele é o responsável pela manutenção, mas é um bem privado de uso público. Nesse seminário, a pessoa lá citou como exemplo, por exemplo, se você fosse fazer o asfaltamento da rua, onde cada um fizesse o asfalto na frente da sua casa. Ou fosse fazer um encanamento de água e esgoto, onde cada um fizesse o encanamento na porta da sua casa. Isso não funciona. Quer dizer, na prática, isso aí acaba que cada um faz do seu jeito e não fica uma coisa uniforme. Existe algum plano da prefeitura, por exemplo, de oferecer para aquela rua? Então, aquela rua quer melhorar a calçada dela. Um plano que a prefeitura ofereça um contratado para fazer o serviço de forma uniforme e depois, então, por ressarcimento do munícipe? O que nós já utilizamos no projeto anterior era a Urban, mas como uma empreiteira, que poderia ter outros contratados também, Sebastião. O que nós estamos fazendo é um pouco o contrário. Por exemplo, nós temos bairros que nós estamos colocando toda a infraestrutura, estamos chamando a sociedade para já despertar essa consciência na implantação da infraestrutura. Então, no Portal do Céu, ali, nós combinamos com os moradores, nós vamos fazer toda a infraestrutura, asfalto, drenagem, esgoto, e cada morador faz a sua calçada. E nós vamos entregar a obra depois que todas as calçadas, e às vezes um pode ajudar o outro morador. Então nós temos esse mutirão que nós resolvemos fazer nesse bairro que até então era irregular, passou a ser regular e não tem asfalto e passará a ter, a obra vai acontecer ainda esse ano, até o final do ano. Mas nas calçadas já existentes, a obrigação é individual, como você mesmo colocou, não chega a ser o bem privado, porque a calçada não está dentro da escritura, né? Ela está fora, né? A área da calçada já é fora da escritura do seu imóvel, mas a manutenção dela ainda é de responsabilidade do proprietário da área que fica à frente. Então, nós temos o programa de incentivar, então, o uso e a fiscalização para que a gente consiga fazer com que o cidadão exerça a cidadania e aí sim assuma para si a responsabilidade de oferecer para o outro uma calçada segura na frente do seu estabelecimento, na frente da sua casa. Essa calçada com blocos, ela tem uma visão sustentável, né? Que não é a impermeabilização, né? Que é justamente um conceito novo de calçada. Né? Zé, os bloquetes são exigidos nas principais vias, que a gente chama de corredores. Sim. Nas vias internas, nem isso é exigido. Se o vizinho chamar um amigo, for lá e bater um cimento ali, já tudo bem, consertando a calçada, arrumando, deixando ela em condições, não há problema algum. Já nos corredores, a legislação é mais rigorosa e exige, então, a colocação desse bloquete permeável, que tem foco na questão ambiental também. Passando de calçada para ponte estaiada.
a gente já vê no cenário os grandes pilares aí aparecendo. A gente pergunta, vai dar tempo de entregar a obra até o final do ano? Todos os cálices, né? Parecem cálices os pilares, né? Os cálices já estão... os cálices sim, já... Não, sem dúvida nenhuma. Nós vamos entregar até dia 31 de dezembro. Nós vamos entregar sim a ponte. O ritmo está absolutamente dentro daquilo do programado. Claro, após todas as paradas, que ele vai e vem, né? Mas nós estamos muito seguros de que nós conseguiremos entregar a ponte até dia 31 de dezembro. Essa etapa da obra é uma etapa muito mais rápida e também que aparece mais, né? A etapa anterior é uma etapa, né? E muita gente confunde, porque a medição da obra hoje, no levantamento da prefeitura, 40% da obra já está realizada. Falta 60%. Mas é a medição financeira, quando a gente fala isso. Né? Então essa parte do financeiro, o maior investimento é agora, porque depois vem a parte de asfalto. Então o maior gasto vem nesta etapa. Então se acelera muito mais os recursos, a colocação dos recursos nessa etapa. Portanto, ela é muito mais rápida do que a etapa anterior. Então a gente tem toda a convicção de que até 31 de dezembro... Eu não posso falar isso aqui na imprensa, tá certo? Faz de conta que eu estou falando aqui entre a gente e amigos, mas a gente ainda tem perspectiva, talvez, ninguém não me cobrem, hein? Não me cobrem então de entregar antes. Né? Ô, Felício, na mesma linha, via Cambuí, via Jaguari, rotatória do gás, ponte Maria Peregrina, ponte Estaiada, pergunta que vem na cabeça de todo mundo: onde é que estava esse dinheiro antes? Olha, Sebastião, é uma pergunta que eu também frequentemente encontro, muita gente me faz essas perguntas. Na verdade é de a gente tratar com muito cuidado o recurso público. O dinheiro público já existe, São José é uma cidade que tem 2,5 bilhões de orçamento. Dinheiro tem, ele precisa ser tratado com respeito, com ética. Quando a gente começa a pagar as contas em dia, lembrando, você que está nos assistindo, São José devia conta de água, devia conta de luz, tinha 5 mil fornecedores que tinham suas notas fiscais atrasadas por 3 meses. Previdência dos servidores. Sim, também. Quando a gente muda essa situação, os fornecedores passam a ver São José com outros olhos. Todo mundo sabe, você que é comerciante sabe, quem paga em dia compra mais barato. E assim foi, São José então passou a comprar em dia e por isso muita gente quer fazer as nossas obras. Essa obra, por exemplo, da Via Cambuí, né, era uma obra de 150 milhões na licitação. A construtora aceitou fazer por 100 milhões. Né? Porque sabe que vai medir e vai receber o recurso. Mesma questão do Arco da Inovação. Era uma obra, se não me engano, de 60 milhões, caiu para 48 milhões. E assim todas as obras, licitações que a gente faz. Então, a gente conseguindo administrar corretamente os gastos, negociando bons valores, né? Claro, na hora de contratar um serviço público e agindo com inteligência. Um dos exemplos aqui, onde a gente envolve sustentabilidade e economia, são na frota de carros elétricos. Né? Então veja bem, no primeiro ano de uso, completamos agora 1 ano, nós economizamos 850 mil reais em combustível. E aí para onde vai esse dinheiro? A gente pode comprar os coletes novos que a guarda tem, os uniformes, as botas, armamentos agora, a guarda terá ainda melhores armamentos agora que nós vamos comprar, acabou de chegar os calibre 12, vão comprar mais pistolas automáticas, agora a possibilidade de a gente comprar a Glock também. Então, a gente consegue reinvestir, no caso da economia que aconteceu nos veículos, que a gente tem veículos 100% disponíveis para o cidadão. Né? Antigamente, cada veículo da Guarda ficava em média de 1 a 2 meses parados na mecânica. Então, nós estamos aqui para prestar serviço. Então, a gente consegue prestar um serviço melhor, com economia e mais eficiência. Em cada área a gente tem feito isso. E no fundo, fruto do programa Economia se faz no dia a dia. É a gente cuidar de cada centavo do dinheiro público. Se vocês me permitirem, vou contar uma historinha rápida aqui. Eu lembro quando eu assumi a Urban, e logo a gente implantou lá atrás no governo Cury, eu assumi a Urban e fiz o mesmo programa que depois eu implantei como prefeito, que a economia se faz no dia a dia. E pedi a todos que economizassem nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. E um dia de manhã eu cheguei, o painel de avisos da Urban tinha um saquinho cheio de clipes, lotado de clipes. Eu disse, mas o que está fazendo esse saquinho pendurado aqui, né, no painel aqui de aviso da Urban? E aí eu fui, o que acontece? A moça que limpava a Urban, à tarde, depois que acabava o expediente, ela começou então com um programa a recolher os clipes que ela encontrava no chão. E aquele saquinho já era o fruto do trabalho dela. Ela entendeu exatamente o que a gente quis dizer
com economia se faz o dia a dia. E aquele saquinho nós mostramos para todo mundo, onde cada pessoa pode fazer a sua parte para a gente prestar o melhor serviço para o cidadão de São José. Já que você citou Urban, queria lembrar para o pessoal aqui que você foi pioneiro na época, né, mundialmente conhecido, porque criou o velório virtual, que eu acho que funciona ainda. Que ano foi isso? Foi em 2000, primeiro mandato do Cury, né? Foi 2002? Não, 2006, né? E eu lembro de pessoas que estavam no Japão, por exemplo, cujos parentes tinham falecido, comentando E eu, por acaso, vivi uma situação semelhante, infelizmente não foi em São José, que eu estava viajando quando a minha mãe faleceu. Quer dizer, senti falta do velório virtual, porque realmente teria sido uma forma de eu poder ter compartilhado aquele momento com os meus familiares. Uma ideia genial, né? Inovadora, com muita coisa que você já fez. É verdade, Sebastião. Isso em 2004, né? Nos fala a internet engatinhando câmeras para filmar, assim, era muito difícil e a gente conseguiu implementar isso no velório virtual. E, de fato, o primeiro velório virtual foi de uma família que estava no Japão e pôde acompanhar aquele momento do velório, mandando mensagens e vendo as imagens de toda a família que estava no Brasil acompanhando. E parecia algo diferente, esquisito para a época, né? Mas depois, hoje já se tornou, a grande maioria dos velórios hoje já tem esse tipo de serviço. Eu vou pedir desculpa, uma licença, nós temos uma participação aqui, claro, ao vivo, do Guilherme D.F. Domingues. Bom dia, prefeito, bom dia a todos. Eu gostaria que o prefeito comentasse o projeto para a utilização da área do chamado Terreno das Vaquinhas no Aquários. Claro. Tá? E também contasse o que a prefeitura tem feito para atrair novas empresas e startups para a cidade. Bacana. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que nós estamos ao vivo, participe você também. Obrigado, Guilherme. Aqui, ó, vista aqui, ó, do ladinho. Aqui, nós estamos aqui atrás da gente na janela com a vista para o terreno das vaquinhas. Na verdade, essa discussão começa no plano diretor, onde a gente coloca para a cidade e para a sociedade a importância das centralidades urbanas em todas as regiões da cidade. O que são as centralidades? São polos onde os moradores do entorno podem desfrutar de serviços, comércios, estimular esses polos para que as pessoas não tenham que se deslocar pela cidade inteira para conseguir, por exemplo, uma vaga de trabalho, ou oportunidade de ter o seu escritório, ou ir até o supermercado. Então, esses polos de centralidade. E aqui não é diferente. O Aquários, que já é uma região hoje com muitas opções de comércios e serviço, pode ampliar ainda mais com a centralidade aqui do Aquários. E o que a gente programa, então, para a lei de zoneamento e para o plano diretor? Primeiro, no plano diretor, a centralidade. Isso já foi aprovado, a cidade já concordou com isso. Segundo passo, no zoneamento. Aproveitar essa área como uma área para gerar emprego e renda para a nossa cidade. Para isso, essa área tem que atender critérios urbanísticos na nossa proposta de lei de zoneamento. Por exemplo, está previsto para esta área, quando for loteada pelo então loteador, que é uma área privada. Muita gente às vezes confunde, mas o prefeito vai fazer isso lá? Não, ela tem um proprietário e esse proprietário, caso queira lotear a área, vai ter que atender às exigências que estão no plano diretor. Uma delas é fazer uma praça maior do que a atual Praça do Aquários. Ainda maior, que já é uma atração, vem gente de toda a cidade, então é necessário uma grande praça ali para a gente poder ter esse espaço de lazer e de área verde. Segundo ponto, vias mais largas do que a região do Aquários. Qual é um dos problemas da região do Aquários? Todo mundo que mora aqui adora viver no Aquários, porque tem as coisas perto, sai a pé para fazer o que precisa, né? Mora perto às vezes da onde trabalha, porque eu tenho uma torre comercial perto de uma torre residencial. Então, e quais são os defeitos do Aquário? As ruas realmente precisariam ser mais largas, porque o Aquários, quando foi concebido, foi feito para ser um loteamento residencial originalmente. Isso foi mudando de acordo com o tempo. No nosso caso, não. Ele já vai nascer essa nova, vamos chamar de novo Aquários, já com vias muito mais largas, uma grande praça central. Aí sim, estimulando a construção de edifícios, de prédios comerciais e residenciais, com a possibilidade de altura, desde que tenha recuos necessários para a altura. Existe uma regrinha que é a altura dividido por 6. Então, se a pessoa quiser fazer um prédio de 30 andares, vamos arredondar aí uns 100 metros de altura, ele vai ter que deixar ali pelo menos por volta de 20 metros de cada lado de recuo. E além disso, a gente criou um conceito que tem em Las Condes, no Chile, que chama fruição pública ou fachada ativa. O que é isso? A ideia é que os prédios não tenham
muros, eles sejam abertos para que as pessoas possam andar pelas calçadas. Isso é a fruição pública. E se o empreendedor quiser fazer um prédio assim, ele vai ter benefícios na sua outorga onerosa, que é o direito dele de construir todos esses andares. Então tem parte aqui do terreno que pode ter prédios de até 40 andares, vai ter parte que pode ter prédio de 20 andares, mas independente disso, o importante é ter bons recuos laterais e com esse conceito moderno. A gente quer construir, o proprietário, a gente quer fazer as exigências necessárias para que aqui nasça um bairro de primeiro mundo, e é essa a pretensão nossa para o empreendedor da área aqui das Vaquinhas. Pelo que eu já vi do plano diretor, é o seguinte, o dono do terreno vai preferir fazer um prédio mais alto. Quanto mais alto for o prédio, mais recuo ele vai ter que deixar. Então vai ficar uma área mais aberta. Existe, Sebastião, um conceito antigo ainda. Imagina você um terreno que podia fazer 3 torres de 10 andares. Ou mesmo terreno que você possa fazer uma torre de 30 andares. O que é melhor? É melhor de 30. Muito melhor, porque você tenha todas as áreas livres. Aí imagine então se você puder usar publicamente essas áreas como fruição pública, espaço de restaurantes, bares, lojas, porque a fachada ativa é isso. Então esse é o conceito que a gente faz com que nasça essa nova região do Aquários. Mas saindo dessa parte para outra parte, loteamentos regulares, como é que está a situação na cidade? Como é que está a periferia de São Guilherme dos Campos? Esta, de fato, é uma cidade que ainda precisa se consolidar. Então, primeiro, todos os bairros irregulares, pelo Ministério Público, não podem receber qualquer tipo de infraestrutura. Você não pode, sim. Mesmo água e esgoto? Mesmo água e esgoto. Nem Como é que São José novas ligações de água, esgoto, luz, não pode ser colocada em bairros irregulares. Então, você está construindo, tem um terreno lá. Você não construiu nada, começou a construir, que é luz e água, a Sabesp não vai ligar, e tampouco a Bandeirante vai ligar. O Ministério Público proíbe, não é o prefeito, é o Ministério Público, justamente para que você não cresça o problema. Primeiro resolva o problema, e é isso que a gente está fazendo, que são as regularizações. Nós já regularizamos quase 1000 lotes irregulares, fazendo o quê? O segundo passo depois de se regularizar é levar a infraestrutura. Eu citei o Portal do Céu no início da nossa... porque não adianta você regularizar e deixar como está. Então a gente regulariza, a partir daí você pode levar toda a infraestrutura necessária. Então existem vários bairros, mas tem também um problema, Sebastião, que muitos deles... Parte do bairro é impossível de regularizar, porque está dentro de área de proteção ambiental, próximo do rio, ou em áreas de risco. A pessoa construiu sua casa em áreas de risco. Então, ali, neste caso, é impossível a regularização. No caso, tem que fazer o desfazimento daquelas casas ou daquela região do bairro. O Ministério Público tem acompanhado o trabalho, a gente evoluiu muito e vamos continuar entregando as regularizações para a cidade. Prefeito, antes, por favor, desculpe da pergunta do Zé Guilherme, por favor. Mais uma participação aqui, eu agradeço ao Courtney Fox. Ele diz, olá prefeito, eu moro no Jardim Vale do Sol, na Zona Sul. Vai colocar lâmpadas de LED no bairro? Claro, não só no bairro, mas em toda a cidade. Courtney, né? Courtney. Toda a cidade. Agora, neste exato momento, nós estamos no Bosque e no Jardim Satélite. Como funcionou? A primeira etapa da troca das lâmpadas de LED, nós trocamos as principais vias da cidade. Depois começamos uma segunda etapa, que é voltar aos bairros, e aí o bairro que a gente chega troca 100% da iluminação por LED. Courtney, uma coisa interessante também. Quanto está custando para você essa troca? Nada. Porque nós pegamos um empréstimo de 30 milhões e com a economia da lâmpada de LED, nós estamos pagando a prestação desse empréstimo. Por quê? Porque cada lâmpada que eu troco, quando eu tiro aquela lâmpada amarelinha velha e coloco uma de LED, que é mais potente, ela também é mais econômica. Então a conta de luz que a prefeitura paga diminui, sobrando recursos para pagar o empréstimo que nós estamos fazendo. Então todos os bairros de São José, até o final da gestão, terão todas as lâmpadas trocadas por LED, mais econômico, respeito ao meio ambiente, dá menos manutenção, e aí o que acontece? O próximo bairro, nós estamos no Bosque e no Satélite. Próximo vai ser o Jardim das Indústrias. Nós vamos trocar todo o Jardim das Indústrias. E assim a gente tem uma programação. Até o final de 2020, todos os bairros da área urbana, claro, de São José terão suas lâmpadas trocadas por LED. Perfeito, está aí a sua resposta. O Courtney, agradecemos demais a participação de vocês. Zé Guilherme. Mudando um pouquinho de assunto, eu vi o senhor comemorando outro dia a redução do número de mortes no trânsito, não é?
É para comemorar mesmo, prefeito? Olha, excelente pergunta, viu? Eu acho que sim, a gente tem que comemorar as conquistas, mas apontar e trabalhar para que a gente consiga resultados ainda melhores. No caso específico, era uma série de indicadores importantes onde a gente comemorava. O primeiro deles é a redução, obviamente, do número de mortes no trânsito, depois a redução do número de roubo de veículos, tudo isso associado à implantação do sistema eletrônico de portais de segurança, que são os radares, mas metade dos radares não multam, eles apenas leem as placas justamente para ver esse monitoramento da segurança na cidade. E com isso, mesmo a gente dobrando o número de equipamentos como esse, tipo radares na cidade, e lá atrás até fui acusado de querer faturar mais com multa, o resultado do primeiro semestre é o contrário. Nós diminuímos o número de multas na cidade com a implantação dos portais eletrônicos de segurança e, melhor do que isso, diminuímos as mortes no trânsito e os roubos de veículo caíram pela metade. Mas o que tem a ver radar com o roubo de veículo? Então eu vou explicar para você que está nos assistindo. Todos os radares da cidade, quando você passa nele, independente de você estar numa velocidade maior do que a velocidade determinada para a via, ele fotografa o seu veículo e lê a sua placa. Isso fica ligado com a polícia militar em tempo real. Quando tem alguma denúncia de carro roubado, imediatamente você já é acionado, a polícia já é acionada e já vai atrás daquele veículo. Aconteceu várias vezes, uma delas mais recente, um comércio que foi roubado na Zona Leste e os bandidos foram encontrados na Zona Sul porque passaram pelos equipamentos de radar e a polícia foi monitorando. Então os radares monitoram e mais do que isso, na Polícia Civil servem para investigação. Então, quando você tem algum tipo de ocorrência, você consegue rastrear aquele veículo por onde ele passou 2 dias antes, 3 dias antes. Para vocês terem uma ideia, Glauco, sabe quantas placas a gente lê todos os dias? Quantas placas? De veículos, todos os dias esses equipamentos leem? Chute um valor aqui. 100 mil, 200 mil? Umas 500 mil. 1 milhão de placas todos os dias são lidas. Claro que não tem 1 milhão de veículos. É que o seu veículo passa várias vezes em vários radares que captam a sua placa. Independente de você, no seu caso, você não está cometendo nenhuma infração, né? Mas eu posso saber por onde eu posso saber por onde você esteve ontem. Perfeito. No caso do Sebastião, se ele não me tratar bem, eu aviso a esposa dele qual tem sido o roteiro do O Sebastião. oftalmologista das estrelas, né? Tanta placa para ser lida, talvez precise de médico oftalmologista para poder controlar isso. Mas na verdade isso é eletrônico, claro, a gente não tem acesso, a polícia que usa essas informações, a gente brinca para descontrair, mas são informações que ficam sob o poder da polícia e quando a polícia faz, ela já tem o terminal, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, e é tudo feito automaticamente. 1 milhão de placas todos os dias. Mas a notícia melhor ainda é que dia 15 agora, a gente abre os envelopes da licitação das 1000 câmeras eletrônicas com inteligência, com reconhecimento facial, leitura de placas também. Vão ter mais 300 câmeras lendo placas por toda a cidade. Então nós vamos conseguir, com a tecnologia, transformar São José numa cidade cada vez mais segura. Seja para aquele que está no trânsito ou para aquele que está andando. Isso ajuda a explicar também a queda do número de homicídios? Não tenho dúvida Porque nenhuma. a gente olhando os números, quer dizer, de 2000, desde que você assumiu para cá, houve uma redução significativa em todas as ações de violência, furto, assalto e homicídios. Quer dizer, isso você está me falando da questão de monitoramento eletrônico. O que mais contribuiu para que houvesse uma redução tão drástica nos nossos índices de criminalidade? Nós criamos um programa que se chama São José Unida. Lembrando, a segurança pública é uma obrigação do Estado. O município pode e deve ajudar, que é o que a gente faz, com a implantação dos radares, com a implantação agora das novas câmeras, com a atividade delegada, onde a gente contrata 40 novos homens para atuar pela segurança da cidade em seu horário de folga. É uma série de ações com a ampliação da frota da Guarda Civil Municipal. Tudo isso e a atuação em conjunto é que é fundamental para que a gente possa ter os indicadores reduzidos. E a gente tem feito isso com grande apoio da Polícia Militar, Coronel Stanleles, da Polícia Civil, o Dr. Célio, enfim. Todas as equipes têm trabalhado com muita sinergia. Isso traz um bom resultado junto com os investimentos que a Prefeitura tem feito. O LED já saiu, acabou de sair um estudo agora de Nova York. Ruas mais iluminadas reduzem em 35%
o número de ocorrências nas ruas mais iluminadas. Tem um estudo científico publicado semana passada, se eu não me engano. Então tudo isso contribui, Sebastião. Mas de fato, para vocês terem uma ideia, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. É assim que você mede a violência por homicídios numa cidade. Curitiba tem 18 homicídios por 100 mil habitantes. Florianópolis, 30 homicídios por 100 mil habitantes. Miami, nos Estados Unidos, 21 homicídios por 100 mil habitantes. São José, 5,1 homicídios por 100 mil habitantes nos últimos 12 meses. Quando nós assumimos em 2016, essa taxa era 11. Então, são dados da Secretaria de Segurança Pública dos últimos 12 meses. Saiu agora um estudo feito pelo IPEA, né? Mas lembrando que esse estudo não é de agora, é de 2017. Ele sai agora com os dados lá atrás de 2017. 2017 a gente tinha acabado de assumir e ainda estava fazendo todo esse plano de apoio às forças de segurança. Aí os resultados de 2018 já foram muito bons e dos últimos 12 meses melhores ainda. Uma pergunta anexa. Desculpe, mais uma participação aqui, mas não esqueça, por favor, sua pergunta. Mais uma participação aí do Gustavo Ferreira Lima, alternando um pouco o assunto aqui, mas, prefeito, o senhor está sendo sabatinado aqui. Opa, é muito hoje. bom. Eu agradeço, nós estamos tendo muitas participações e, na medida do possível, claro, nós vamos perguntar ou então repassar ao prefeito. O Gustavo Ferreira Lima pergunta: por que a obra de revitalização do poliesportivo do Campo dos Alemães está tão atrasada? Está atrasado, o Gustavo tem razão. Reforma é sempre um problema. Na casa da gente é assim também. É óbvio que não era o nosso objetivo, nem nossa intenção. O Alto de Santana nós estamos entregando até o final do mês, atrasada também. E revitalizamos 4 poliesportivos. Alto de Santana, Cerejeiras, Santa Inês e o do Campo dos Alemães. Obra atrasada, a construtora já tomou as advertências necessárias, mas além disso, não só culpa da construtora, no meio aparece aquilo que não estava previsto. É um cano estourado, é uma ligação que não tinha previsão de acontecer, e reforma é sempre problemática. A nossa equipe está de olho nisso e ele tem toda a razão. Esse é um erro que a gente assume com o risco de toda a reforma. Nós vamos continuar trabalhando para entregar o poli exatamente como a gente prometeu para a população lá do Campos Alemães, da zona sul da cidade. E na área de segurança ainda, uma coisa que incomoda muita gente, eu fiz umas perguntas antes de vir para cá hoje, são os guardadores. Alguma chance de dar um jeito nisso? Olha, Sebastião, muita gente fala e faz até uma referência, fala dos ambulantes e associa ambulante vendendo coisa na rua com o guardador. O guardador, ele não está cometendo nenhum crime, nenhum delito. Você não pode pegar um guardador e levar para a delegacia pelo simples fato de ele estar lá. Né? Claro, se ele coagir alguém e aquela pessoa ligar para o 190 e fizer uma denúncia, a polícia vai chegar lá e pode levá-lo. Se ele riscar um carro e for pego riscando o carro e você denunciar ele, vai a polícia lá e vai também levá-lo à delegacia para esclarecimentos. Mas enquanto ele está lá exercendo essa atividade, infelizmente, a gente não tem como atuar do ponto de vista jurídico ou de segurança pública. Diferente de um ambulante que ele está vendendo um produto, o que ele está fazendo? Ele está... comércio ilegal. Né? Comércio ilegal dentro da nossa lei de fiscalização de posturas. Né? No caso do guardador, o que a gente pretende ainda e estamos estudando é um programa que a gente possa incluir esses guardadores, oficializando alguns deles, não todos, para que a gente evite novos. E aí vai depender de uma nova lei na Câmara, que provavelmente será discutida. Então existe sim esse incômodo gerado. Mas vale lembrar que se você não der o dinheiro, provavelmente ele vai desaparecer de lá. Verdade. Uma coisa que a gente falou já de obras, e acho que é muito importante a gente voltar um pouquinho nesse assunto, que é o corredor verde, né? Sim, a linha verde. A linha verde. A linha verde é anunciada por vocês, da Prefeitura. Eu queria que o senhor desse alguns detalhes desse projeto, né? Porque esse projeto depende ainda da lei de zoneamento ou não? Então vamos lá. A linha verde, ele é um projeto de desenvolvimento urbano, não é só um projeto de mobilidade. Aquela linha hoje que passa o Linhão, que sai lá da divisa com Jacareí, perto do Condomínio Eldorado, perto do Campo do Antigo, né? Ali Pinheirinho, ela vem, corta toda a cidade, passa pela região central, depois passa atrás da rodoviária, atrás do Shopping Center Valley também, ali naquela região, passa atrás do estádio de futebol e depois pode seguir até o Parque Tecnológico, toda essa linha. Então o projeto é de desenvolvimento urbano. Por quê? Porque a gente implementa um transporte de massa ao longo de todo o seu percurso, a cidade já comprou
30 metros de largura aproximadamente, por 20 quilômetros de extensão, que é a extensão da linha verde, e o dono da linha verde, que é a CETEP, vai fazer o quê? Ela vai rebaixar as linhas para empreender imobiliariamente. Então a gente tem na nossa parte o transporte de massa, 5 novas praças, 56 mil metros quadrados de novas praças, principalmente na Zona Sul. Lá tem poucas praças naquela região, então nós vamos fazer novas praças ali na área da linha verde, e o empreendedor vai poder fazer empreendimentos imobiliários, comércios, indústrias, claro, indústrias não poluentes, edifícios então, dentro da área. A gente tem então 2 movimentos da prefeitura, né? O movimento do adensamento. E isso, centralidade, adensar aonde já existe infraestrutura, que é o caso ali. E ali é adensamento também? Sim, ali poderá ter adensamento com infraestrutura. Já pode. Hoje o zoneamento já permite. É que a linha que está lá, ele precisa rebaixar aquela linha primeiro. E o que a gente quer nas centralidades é justamente isso. Nós não queremos a cidade crescendo para longe. Nós queremos aproveitar o crescimento da cidade onde já existe o transporte público, a ligação de água, a ligação de esgoto. Tem tudo lá, em toda a região, principalmente na Zona Sul, naquele primeiro trecho, que vai ali do Eldorado, condomínio Eldorado, até a Dutra, nós já temos uma grande infraestrutura pronta para receber esse crescimento que a linha verde pode trazer para a cidade. Depois das audiências públicas em relação ao zoneamento, sim, né, agora falta a votação. Sim. Né, os vereadores vão apreciar essa proposta, sim, não é isso? Eu queria saber o seguinte, o senhor conhece esse movimento Desperta São José? Sim. Né, um movimento eu não conheço o movimento em si. É um movimento que surgiu aí em função justamente dessas audiências públicas. E esse movimento ele questiona algumas posições da prefeitura em relação principalmente à mobilidade, que eles acham que a prefeitura investe muito na questão do transporte individual. O seu governo trata bem os ambientalistas? É fácil esse relacionamento? Porque a gente encontra durante aí alguns momentos pontos de tensão. Sim, e é natural, né? Eu acho que a gestão pública é isso, né? Muita gente fala assim, Felício, você é um bom gestor, um bom administrador, você é esse prefeito que é gestor. Não existe. Prefeito tem que ser gestor e político, que pratica boa política. Seria impossível cuidar de uma cidade como São José sendo só gestor, né? A gente tem que ser gestor e político. E é esse o nosso desafio. Conversar com as pessoas, olhar no olho, entender aquelas pessoas que são contra, porque são contra. Mas vamos falar especificamente da lei de zoneamento. Primeiro, hoje é quarta, amanhã está indo para a Câmara, então, a proposta da lei de zoneamento da cidade. E essa proposta se construiu como? Primeiro, se construiu apresentando uma proposta para a sociedade que discutiu muito, né? Foram dezenas de audiências públicas em todas as regiões da cidade, uma audiência feita até pela Câmara Municipal. Então é importante dizer, o trabalho da Câmara Municipal não começa agora. Eles já acompanharam a lei de zoneamento na sua confecção pelo Executivo, acompanharam nas audiências públicas, já fizeram sugestões ao Poder Executivo, né, como vereadores, e agora vem a etapa, vamos dizer assim, de discussão e aprovação da Câmara Municipal. Mas os próprios vereadores já o fizeram brilhantemente ao longo deste processo também. E contribuíram muito para esse texto que está aí e que será apresentado amanhã. O trabalho não começa, muita gente, não, o trabalho do vereador vai começar agora. Não, eles têm acompanhado, conversado também com a sociedade. Ao longo desta apresentação, surgiram algumas considerações em relação ao zoneamento. O fato é que este grupo e ninguém ainda conhece a versão final. A versão final escutou a sociedade e será apresentada amanhã, né? Onde muitos apontamentos colocados pela sociedade ao longo do processo das audiências públicas serão contemplados, né? Talvez vai ser até uma surpresa para alguns membros. Agora, existem as discussões
técnicas de determinados temas e as discussões também políticas. Existe a questão de política até partidária. Tem gente que é de grupos políticos que querem também fazer com que você possa ter algum desgaste em relação a esta ou aquela decisão. Isso também é natural, a gente entende, mas tem que estar atento para ver aquilo que é desejo da sociedade. Eu tenho certeza que a sociedade vai lembrar sobre a sua pergunta se a gente se dá bem com os ambientalistas. O Manara, que é o nosso secretário hoje, né, responsável pelo plano diretor, foi assessor técnico do Ministério Público de Meio Ambiente. Né? Então ele conhece bem a área. Pegou muito no pé de vocês. Exatamente, e continua fazendo isso, só que agora no Poder Executivo como secretário de Urbanismo e Sustentabilidade. Ações incríveis da pasta em relação à sustentabilidade, ao meio ambiente, e o zoneamento vai nessa direção também. Vocês vão perceber que o zoneamento garante a qualidade de vida da cidade. É claro que sempre vão existir as posições radicais. E a gente tem que tomar cuidado com essas posições radicais. Eu sempre deixei claro, não pode haver radicalismo. É como a questão do Esplanada, né, que a gente tratou, e provavelmente aí nesse defeito possa ter gente aí do Esplanada. A gente tratou assim, Esplanada tem que ter prédio. Opa, isso aí é radicalismo. Não tem, não, Esplanada não pode ter mais nenhuma rua de corredor comercial. Opa, isso também é radicalismo. Então a gente tem que analisar os radicalismos e tentar chegar num meio termo que atenda a sociedade, atenda a cidade. Assim a gente fez no Esplanada, assim a gente fez nas áreas da Vaquinha. Agora a questão da mobilidade não está diretamente relacionada com o zoneamento. Ela vai estar no PGT, no plano gerador de tráfego. Não está diretamente relacionada. Ela é sempre uma discussão importante, positiva para o cidadão e para a cidade, mas eu acho que ninguém está investindo mais do que a gente em micromobilidade, em ciclovia. Nenhuma gestão investiu tanto quanto nós estamos investindo nesses importantes temas que a sociedade hoje considera importante para ter uma qualidade de vida melhor. Desculpa, eu vou pedir mais uma parte aqui, que nós estamos com o Sidney, ele está aqui agoniado. Diga, o Sidney Neves aqui, ele pergunta, prefeito, desculpe essa alternância de negócio, mas nós temos aqui o comentarista e o jornalista que não deixam perder o fio da meada. O bairro Boa Esperança está com um aspecto de abandono. O senhor vai dar atenção ao nosso bairro? Diz o Sidney Neves. Olha, Sidney, o Boa Esperança, que eu conheço, é na Zona Leste. Né? Se ele está falando do Boa Esperança da Zona Leste, eu discordo. Não tem, o que tem no Boa Esperança é 4 ruas, né? Que não, do bairro inteiro do Boa Esperança, que infelizmente a gestão passada, que regularizou e colocou a infraestrutura, deixou de atender essas ruas. O que a gente fez? Imediatamente implantamos esgoto nessas 4 ruas do Boa Esperança, né, que na gestão passada deveria ter sido implantada, eu não sei qual foi a dificuldade, não foi fácil mesmo, porque a gente teve que conseguir autorizações de alguns moradores para passar com a rede de esgoto por entre as ruas, né, e existem essas 4 ruas que ainda precisam de asfalto. Nós estamos conversando com o vereador, para ver se os vereadores podem nos ajudar a gente viabilizar esse asfalto do Boa Esperança. Mas eu conheço, só para complementar, inclusive lá no Boa Esperança, Nova Esperança, foi feito um novo CRA, um equipamento, CRAS, na verdade, de atendimento social, ali para a porta do bairro. Estamos construindo no Paineiras, a creche do Paineiras, do lado do Boa Esperança, e vai atender as famílias do Boa Esperança. Portanto, mudamos a UBS do Novo Horizonte, que nós ampliamos, a população do Boa Esperança é atendida nessa nova UBS. A UPA foi dobrada lá para o Boa Esperança, que é a UPA que atende, que é a UPA do Novo Horizonte. Portanto, eu discordo de dizer que está abandonado, mas sei que precisa de melhorias, principalmente nessas 4 vias que são as que faltaram de ter a infraestrutura completa. Nós já demos o primeiro passo. Educação. Alguma chance de mais municipalização de escolas? Olha, esse é um desejo, Sebastião, mas lembrando que a gente tem a questão dos planos de carreira do servidor estadual. É isso que dificulta a municipalização. Por mim, 100% das escolas seriam municipalizadas, desde que o governador me mandasse o dinheiro, né, que ele gasta hoje correspondente, a gente faria isso. O que acontece é que tem um plano de carreira do servidor estadual e por direito, né, ele não pode aderir ao plano municipal. O que eu acho é que deveria ter uma política pública estadual para cidades como a nossa, que tem o desejo de assumir a rede. A gente teria todo interesse. Então, talvez o governo estadual, com uma regra no plano de carreira, compensar com alguma coisa, algum tipo de ação que o governo pudesse para incentivar municípios como o nosso a municipalizar. Nós temos interesse, sabemos fazer, porque nossa rede é uma rede com uma boa infraestrutura, com boas notas no IDEB. A rede estadual também está tendo bons resultados, principalmente nos anos iniciais. Eu ia perguntar justamente quais os ganhos de uma
municipalização. Ó, né? uma das coisas claras que qualquer pessoa percebe é a questão da infraestrutura. As escolas estaduais, você entra dentro da escola estadual, ela tem problemas de manutenção, porque o estado está muito longe. Né? O município está pertinho, a gente consegue estar em cima das nossas escolas. Sabe que a torneira está vazando. Exatamente, a gente pintou praticamente todas as escolas. Pra você ter uma ideia, todas as salas de aula do município têm climatizador de ensino fundamental de todas as classes do município. Estamos sempre procurando manter as escolas em boas condições. O estado está muito distante, então ela acaba deixando a desejar na questão de infraestrutura. Apesar de ter um grupo de professores, principalmente nos primeiros anos, onde as notas até estão se aproximando da municipal com a estadual. Já nos anos finais, a distância é mais longa também da qualidade do ensino e a gente tem que trabalhar e atuar em conjunto para poder. Porque vale lembrar que o cidadão paga o mesmo imposto, aquele que tem filho em escola estadual ou que tem filho em escola municipal. Quando eu falo de municipalizar, é ensino fundamental, tá? O ensino médio continuaria sendo do Estado. Você não acha que o Estado de São Paulo, o mais rico do país, né? O PSDB está no governo, ficou no governo há mais de 20 anos. Não é um meio esquisito a gente ter ainda escolas maltratadas? Será que não seria realmente o caso? Não houve uma época em que a prefeitura assumia a manutenção dessas escolas numa contrapartida do Estado? Não está na hora do Estado de São Paulo realmente resolver esse problema no Estado? Olha, Sebastião, nós nunca assumimos a manutenção das escolas, até porque existe a regra dos 25% da educação. Sim. E esse valor não poderia ser utilizado como os 25% da educação. Então existem marcos legais que dificultam ainda mais. Se eu quiser investir numa escola estadual, eu coloco dinheiro e não há o cômputo como os 25% da educação. Então, tem uma série de legislações e amarras que deveriam ser discutidas, colocadas nas mesas. Eu tive, por exemplo, com o ministro Paulo Guedes. Ele disse que tinha a ideia, inclusive, de desobrigar os 25%. Eu fiz uma sugestão ao ministro lá. Falei, ministro, não faça isso assim, desta forma. A minha sugestão, você que é fã, assim como eu, da meritocracia, ofereça esse benefício àquelas cidades que, como São José dos Campos, atendem às metas e objetivos do IDEB. Porque aquele município que alcança as notas do IDEB e suas metas é que devem ter esse benefício. Aqueles que não devem continuar tendo a obrigatoriedade de investir, porque estão investindo mal. Né? Então eu disse para ele que acoplar isso a uma meritocracia ficaria ainda melhor para o projeto dele de retirar a obrigatoriedade dos 25%. Porque aí não corre risco de um prefeito começar a deixar de gastar na educação, a nota começar a cair e ele não ter nenhum compromisso com isso. Tem cidades também que tem uma arrecadação muito alta e a Ilhabela provavelmente está nessa situação, que ela não consegue gastar os 25%. Isso mesmo, mas ela tem que ter um bom resultado na escola, porque senão ela fica desperdiçando o recurso e não tem resultado de aprendizado. Então, se ela tiver resultado de aprendizado, ela pode deixar de gastar. Essa foi a minha sugestão, na verdade, humildemente, minha sugestão ao ministro Paulo Guedes. E a saúde? Só um minutinho, mais uma participação aqui, não esqueça, por favor, doutor. O Roberto Martins Nogueira, ao vivo aqui com a gente, ele pergunta, o semáforo inteligente da Avenida dos Astronautas não deu certo? Por isso não foi colocado na cidade de São José dos Campos? Não, eu não sei se ele usa a Avenida dos Astronautas. Ao contrário, quem usa na Avenida dos Astronautas quer que seja colocado em outras avenidas. Né? É um investimento que a cidade tem que fazer e nós estamos estudando um processo licitatório para contemplar esse tipo de tecnologia. Vale lembrar que a cidade já tem outros semáforos inteligentes. Aquele tinha uma característica especial, porque não tem nenhum sensor no chão, é com os próprios celulares. A gente tem na rotatória do Colinas, claro, antes dessa questão da obra, ali tem um semáforo alemão, a gente tem ali na descida do Center Valley, também chama SCATS, é um sistema com câmeras que contam os veículos e abrem e fecham em tempo real o semáforo, assim em outras regiões da cidade. Então existem semáforos inteligentes que têm outros tipos de sensores e já tem sua aplicação na cidade. Mas melhorar o que a gente chama de ondas verdes nas avenidas é um desafio e com a interligação de todos os semáforos que está incluída na licitação das 1000 câmeras, porque a licitação das 1000 câmeras vai licitar as câmeras, toda a interligação da rede de semáforos de todos os próprios públicos da cidade e, por fim, o novo CCO, né? O novo CSI, que a gente chama, que é o Centro de Segurança e Informação, que vai ser lá no Parque Tecnológico. Então a licitação prevê isso e vai ajudar a gente conseguir ter. Mas ele tem razão, a gente quer ampliar os semáforos inteligentes na cidade. Prefeito, toda vez que se faz uma pesquisa na população, aparece
saúde, segurança e transporte. Né? Isso varia quem é o primeiro, quem é o segundo e tal. Você tem ideia de como é que era quando você entrou, tem ideia de como é que é hoje, e o que falta para melhorar na saúde, por exemplo? Sebastião, tem um índice antes do transporte aqui na nossa cidade, que é o emprego. Né? A questão do desemprego, que é da crise nacional, então hoje ela está ali, até às vezes em segundo lugar. Né? Saúde, emprego, segurança, ou segurança, emprego ali, tem uma variação entre um e outro. A saúde pública é um desafio para qualquer gestor público de qualquer cidade. São José dos Campos tem feito a lição de casa, não é à toa que nós, pelo índice do Indisat, somos considerados o melhor serviço de prestação de serviço na área de saúde entre as 10 maiores cidades do estado de São Paulo, avaliação do cidadão, né, a nota que o próprio cidadão dá. Tem um fenômeno em São José que eu posso garantir a você. Quem não usa a saúde pública avalia ela pior do que quem usa a saúde pública. Porque ela é contaminada com as notícias, às vezes, de outras cidades, e às vezes até com notícias negativas também de São José. Para vocês terem uma ideia, nós atendemos 9.000 consultas todos os dias. 180.000 consultas todos os meses. Imagina você, Zé Guilherme, Glauco, se 0,5% das pessoas tiverem algum tipo de reclamação. E olha que 0,5% é pouco, né? Então seriam aproximadamente, se eu arredondar para 200, nós teríamos 1.000 pessoas com algum tipo de reclamação, ou porque a recepcionista não atendeu ela com a qualidade que ela imaginava, ou a enfermeira que ela passou, ou o próprio médico, às vezes, com pressa atendeu ela. Então, se 0,5%, então a gente sempre vai ter, o que a gente tem que estar atento é ver se a reclamação, ela é uma reclamação onde a gente pode ter uma ação de melhoria específica para melhorar o atendimento como um todo. Então, isso que a gente tem que estar atento. Então, são 200.000 consultas. Nós temos 700.000 habitantes. Metade dos habitantes de São José, aproximadamente, um pouco menos hoje, tem plano de saúde. E vocês sabem quantos cartões do SUS nós temos emitidos com o endereço da cidade? 1.200.000 cartões do SUS. Para 700.000 habitantes. Dá para saber de onde eles são? Já, exatamente. Então, quanto mais a gente oferece melhores atendimentos na saúde, mais gente de fora vem para usar o nosso serviço da saúde. E aí você está certíssimo, Zé. Agora o que nós estamos fazendo? Eu contratei a Dataprev e uma outra empresa privada. Nós estamos pegando os dados desses cartões e cruzando com os bancos de endereços oficiais e não oficiais, como por exemplo, de operadoras de telefonia de celular, para ver se aquela. Mas para isso a gente precisa do CPF das pessoas. E antigamente não era obrigatório o CPF. Então agora nós estamos cadastrando nas UBSs um recadastramento, onde as pessoas têm que informar o seu CPF e a gente faz o cruzamento das informações, para fazer um pente fino, para dar prioridade para o cidadão de São José. Lá em casa, Zé, eu tenho a moça que ajuda lá em casa, ela chama Aparecida. E lá no café da manhã, um dia eu chamei ela, falei, Aparecida, o que você acha do prefeito fazer um pente fino na saúde para só atender quem for de São José dos Campos, dar prioridade para quem é de São José dos Campos? Seu Felício, sua ideia é fantástica, ótima, muito boa. Eu falei, Aparecida, e a sua mãe que você traz do sul de Minas aqui? Ah, não, minha mãe é diferente. Né? Todo mundo vai achar que no seu caso, a mãe dela vai no cardiologista, ela já fez Holter, tem acompanhamento porque ela tem problema cardíaco, ela mora no sul de Minas, mas o endereço dela aqui fica o endereço da casa da filha dela. Né? E assim como ela, nós temos milhares de pessoas que se aproveitam do nosso bom serviço de saúde, ou acima da média do país, para poder se atender. Então a gente precisa fazer esse pente fino, lembrando que urgência, emergência, hospital, isso você tem que atender qualquer pessoa vindo de qualquer município. Mas qual que é o gargalo na saúde hoje, que você consegue ver? Olha, neste momento o que a gente fez? Na rede básica, a gente criou o OBS Resolve, Sebastião, e aumentamos em 26% a quantidade de consultas. Evoluímos muito na rede básica. Não falta medicamento, entrega de fralda em casa, conseguimos fazer a lição de casa na rede de atenção básica. Segundo passo, o que aconteceu com isso? Aumentou o volume de consultas com especialistas, né? Consequentemente. Então agora nós estamos investindo no programa que chama-se Resolve Mais Especialidades. Nesse momento tem uma licitação, sabe ali o prédio do FAMI,
que fica na João Guilhermino, ali nós estamos licitando para uma entidade ou empresa assumir para fazer consultas só de especialidades e de ultrassom. Nós temos uma fila gastro hoje em São José, nós temos 12 mil pessoas na fila do gastro. Nós precisamos atender essas pessoas e a gente quer ampliar o volume de especialistas. O hospital regional trouxe um grande alento para aqueles que precisam de cirurgias de alta complexidade. Na área oftalmológica hoje, primeira consulta oftalmológica, não tem ninguém numa fila com mais de 30 dias. Isso foi muito bom. Provisão, mais outras empresas parceiras nos ajudaram. E agora temos as cirurgias que nós temos com o Provisão e com outras empresas parceiras que estão realizando as cirurgias para a cidade de Cataratas. Prefeito, nós já estouramos todos os nossos limites de tempo. Temos mais uns 8 minutinhos aqui. Nós agradecemos demais a sua participação. E se o senhor quiser deixar uma última mensagem aí. Vou fazer uma pergunta. Sim, tranquilo. Aqui a gente... O que é o melhor de ser prefeito e o que é o mais difícil de ser prefeito? Então vamos lá. O mais difícil são os marcos legais e a burocracia. Isso é o que, para mim, é onde eu tenho a maior dificuldade, porque a gente tem tanta vontade de fazer mais e mais e mais, e os marcos legais, que são as leis que te limitam a fazer. Aqui mesmo a gente já citou 2 ou 3 que dificultam o dia a dia da cidade, na área de educação, na área... Então isso realmente é o que para mim é o pior. E a burocracia, aquele negócio de sentar lá no gabinete e ter que ficar assinando papéis. A parte que eu mais gosto é estar em contato com as pessoas, seja aquelas pessoas que vêm para te dar um abraço, para fazer um carinho, de te dar força e dizer, estou rezando por você, continue trabalhando pela cidade, ou aquela que vem com uma crítica, dizendo, olha, prefeito, lá na minha rua tem tal coisa que precisa ser melhorado, tem buraco lá, acho que a tua manutenção tá ruim, precisa melhorar o tapa-buraco da cidade, ou eu tenho um problema grave aqui na área de saúde, eu acho que tem muita fila para esse tipo de procedimento, prefeito, dá uma olhada. Então, aqueles que exercem a cidadania e me procuram para exercer a cidadania e ajudar a construir, de fato, a cidade. Então essa é a parte que eu mais gosto. Uma cidade não se constrói só pelo poder executivo, pelo prefeito, nós precisamos do poder legislativo, do judiciário, das empresas, né, das entidades, dos veículos de comunicação, com a sua postura crítica ou reconhecendo avanços em determinadas áreas. Enfim, uma cidade só se constrói com a participação efetiva de cada um de nós cumprindo a sua missão. Não tem missão mais ou menos importante, mas cada um cumprindo a sua missão, exercendo a cidadania. Só assim, juntos, é que nós vamos construir a cidade dos nossos sonhos. Senhor prefeito, nós agradecemos demais a sua presença aqui. Eu fiquei aqui monitorando todos vocês, todas as perguntas que foram enviadas, nós vamos repassar ao prefeito. Eu agradeço demais, em primeiro lugar, a sua presença mais uma vez aqui na nossa bancada, e agradeço a você também que participou dessa edição aqui do SP Rio, na entrevista com o prefeito Felício Ramute. Glauco, estar aqui é ótimo, mas bom mesmo é viver em São José. Bom mesmo. Um excelente garoto propaganda. Perfeito, perfeito. E para você que nos acompanhou, calma que ainda tem mais abre aspas. Aí, fique com a gente, porque tem um comercial rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Abre Aspas e eu quero começar aqui agradecendo, claro, a participação do Guilherme Domingues, do Courtney Fox, do Gustavo Ferreira de Lima, o Sidney Neves e o Roberto Martins Nogueira. Mas nós temos aqui com uma notícia que acabou de chegar, Zé. Então, a Justiça autorizou a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo, né? A juíza Carolina Lebos autorizou essa transferência. O Lula está detido na carceragem da PF em Curitiba. E a autorização é para que ele possa vir para um estabelecimento prisional em São Paulo. A juíza disse que caberá à Justiça do Estado de São Paulo definir onde Lula cumprirá o restante da pena. A data da transferência ainda não foi definida. Perfeito, muito obrigado, Zé Guilherme. E vamos continuar aí agora com o PAN, porque esse PAN está sendo muito bom para o Brasil, hein? E olha só, teve dupla se dando bem ontem à noite. O carioca Hugo Calderano e o paulista Gustavo Tissuboy superaram os argentinos Gastón Alto e Horácio Cifuentes e conquistaram
o ouro no tênis de mesa. Parabéns à dupla aí. Ouro é sempre bom demais, né? E que noite para a natação, hein? Primeiro com o João Gomes Júnior, estreante em Jogos Pan-Americanos aos 33 anos, levou o ouro nos 100 metros peito. O segundo destaque foi o revezamento 4 por 100 livre, masculino com Breno Correia, Marcello Tierghini, Bruno Fratos e Pedro Spaggiari, que levaram a medalha de ouro com a marca de 3 minutos e 12 segundos. Detalhe, um novo recorde da competição. E para fechar a noite, Leonardo de Deus, com a marca de 1 minuto e 55 segundos, venceu os 200 metros borboleta e se tornou tricampeão da prova, já que ele também venceu em Toronto 2015 e Guadalajara 2011. Esse daí foi barba e cabelo mesmo, hein? E por conta dessa grande noite, olha só, o Brasil recuperou o segundo lugar no quadro de medalhas, agora com 88 conquistadas durante a competição. Enquanto isso, por aqui o basquete joseense vai em busca de mais uma vitória no Campeonato Paulista. A equipe comandada pelo técnico Paulo César Jaú enfrenta o paulistano às 19 horas e 15 minutos na capital. Os joseenses entraram na competição com vitória. No último sábado, venceu o Corinthians por 91-79 no ginásio Linneu de Moura. E hoje é dia de semifinal na Copa do Brasil. E dois grandes do futebol brasileiro, Cruzeiro e Internacional, se enfrentam às 21h30 no Mineirão, em Belo Horizonte. Grande jogo, e claro que vença aí o futebol. Já outra semifinal entre Grêmio e Atlético Paranaense será disputado na próxima semana. O time paranaense jogou hoje de manhã pela Copa Suruga e venceu o Shonan Belmar por 4-0 e conquistou o título. Chegando ao final dessa edição, doutor Sebastião e Zé, edição esticada. Hoje nós estouramos todos os relógios E ainda aqui. faltou tempo, hein? E faltou tempo. Muita coisa para perguntar, viu? Ele volta outra hora. Temos que marcar. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Muito obrigado pela participação em mais essa edição do Abre Aspas e particularmente a todos vocês que nos acompanharam e participaram ao vivo. O Abre Aspas é assim, feito para você, mas principalmente com você. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã com mais um Abre Aspas.